Oi, queridos, tudo bom? Eu sou a Gabi Thomas, bem-vindos aqui ao Saúde Consciente. Esse canal eu criei para vocês com muito carinho para poder ajudá-los a superar o relacionamento abusivo e saber como lidar com todos esses sentimentos que surgem quando a gente passa por relacionamentos abusivos com pessoas más, com índoles ruins, como são, por exemplo, os narcisistas. Mas, no geral, relacionamentos abusivos é sobre isso que eu falo aqui no meu canal. Se você gosta desse tipo de assunto, se você acha que precisa de ajuda com isso, por favor, não esquece de se inscrever aqui e fazer parte desse mundo de empatas que vive aqui no meu canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre os sentimentos que surgem quando a gente está em recuperação durante a cura emocional. Quando a gente está num relacionamento abusivo, a gente sai quebrado, como eu já expliquei em outros vídeos. A gente sai com a nossa personalidade totalmente dissociada, a gente não sabe mais quem a gente é, então a gente precisa de ajuda, a gente precisa saber quem a gente é novamente, a gente precisa saber o que aconteceu com a gente. E quando a gente vai descobrindo tudo isso, um monte de sentimentos vão surgindo, sentimentos até de culpa. Culpa por a gente ter gastado tanto tempo de vida num relacionamento falho, numa coisa ruim que a gente não percebeu. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre esses sentimentos que vêm durante a cura emocional. Que às vezes a gente tem um sentimento ruim e a gente acha que a gente está recaindo, mas na verdade faz parte, esse sentimento faz parte da cura. Mesmo sendo um sentimento ruim, é bom saber que isso faz parte, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente cria consciência de que a gente passou por um abuso, de que a gente foi vítima de abuso, é aí que começa a cura emocional. Não adianta você tentar se curar se você não tem isso na cabeça direitinho, se você não se convenceu que você foi vítima. Por isso que muitas vezes a gente acaba voltando para o relacionamento porque a gente não se convenceu de que aquele relacionamento realmente era um relacionamento abusivo. A gente ainda acha que talvez a pessoa estivesse tendo só um dia ruim, né? Que a gente estivesse com o problema, que a gente estava mal-humorado, por isso que isso levou a outra pessoa a nos abusar. Quando a gente percebe que a culpa não foi nossa do abuso, quando a gente cria essa consciência de que a gente foi a vítima e a gente tem certeza disso, é aí que começa a cura emocional. É aí que a gente não volta mais atrás. Porque se você tem um pouquinho de dúvida sobre isso, você volta. Se você tem um pouquinho de dúvida, um pouquinho de esperança de que a pessoa vai mudar, se você acha isso, você não se convenceu ainda que você foi vítima de abuso por uma pessoa má. Existem pessoas más no mundo, e com um relacionamento abusivo com pessoas narcisistas, a gente acaba descobrindo isso sobre a vida, que a vida, infelizmente, não é o que a gente sempre esperava que fosse, não é o que a gente sempre lia nos livros e nos contos de fada. E é por isso que a gente se decepciona muito depois que o relacionamento acabou, durante a cura emocional. Por isso que eu falo, a cura só vem depois da consciência, que você passou por um período da sua vida que foi horroroso e que a culpa não foi sua. Daí você pode falar, mas Gabi, a culpa pode ter sido minha se eu fui uma pessoa codependente, se isso, se aquilo, se eu cresci numa família disfuncional, talvez a culpa tenha sido minha de eu ter entrado num relacionamento abusivo. Gente, ninguém tem culpa de entrar num relacionamento abusivo. Você pode ter crescido numa família com pais narcisistas, numa família completamente disfuncional, você pode ter sofrido durante a sua infância, mas ninguém tem culpa de ser maltratado. Ninguém tem culpa disso, principalmente quando você está tentando o seu melhor. Então, talvez você tenha tido, sim, padrões na sua infância que te ajudaram a suportar um abuso que você não deveria. Mas isso não significa que a culpa foi sua de você ter sido abusado. Se você foi abusado, não significa que por causa da sua personalidade fraca, é por isso que foi culpa sua. Não.
Existem pessoas más que foram predadoras e viram vulnerabilidades que não foi culpa sua, principalmente se você cresceu numa família disfuncional e você criou uns padrões da infância. Então, você não pode se culpar de ter entrado num relacionamento abusivo. Ninguém gosta de ser abusado, ninguém gosta de sofrer. Isso vai contra a natureza animal, né? Humana, mas animal por completo. Então a gente nunca pode se culpar disso. Você pode achar que a pessoa é narcisista. Muitas vezes eu até questiono com vocês, né? Uma coisa que eu acho interessante a gente pensar se uma pessoa que é psicopata, por exemplo, se a pessoa nasce desse jeito, a pessoa pertence ao manicômio ou a pessoa pertence à cadeia, né? Se a pessoa nasceu desse jeito, a culpa realmente é dela? As pessoas ainda estão descobrindo, os psiquiatras, os clínicos, e todo mundo está tentando descobrir isso ainda. Mas o que a gente tem certeza absoluta é de que as pessoas que esses psicopatas e narcisistas predaram, essas pessoas não têm culpa de terem sido vítimas, né? Não importa se o psicopata nasceu assim ou não. Se você foi vítima, a culpa não foi sua. Se você quer sair de um relacionamento porque alguém tá te machucando, isso é ótimo. Você não precisa achar uma desculpa pra pessoa, mas coitado. Não, se você tá sofrendo, você vem em primeiro lugar. Você tem que aprender a sair do abuso. Então, quando a gente cria consciência do abuso, o que acontece? Vem esses vários sentimentos. É aí que começa a cura emocional, com sentimentos ruins. É assim que começa, gente. Se você precisa se curar emocionalmente, significa que você está destruído emocionalmente. Então não significa que você vai ter só sentimentos bons durante a cura. Muito pelo contrário, né? Se você tá num lugar escuro, dolorido, você vai começar a se mexer para querer sair desse lugar escuro e vai começar todos esses sentimentos horrorosos a remoer para você conseguir sair e colocar a cabeça fora do buraco e conseguir respirar de novo. Então, durante essa fase de cura, a gente vai ter muitos sentimentos ruins. O primeiro é o luto. O luto de que um relacionamento com uma pessoa que a gente amava acabou. Isso é doloroso, porque durante o relacionamento abusivo, a gente sai do relacionamento amando a pessoa. A gente pode ter até raiva da pessoa, a gente pode saber com certeza que a gente está fazendo a coisa certa, mas se a gente sai de um relacionamento abusivo, a gente sai geralmente quase que fugindo, como eu já fiz outros vídeos falando sobre isso, e muitas vezes fugindo, mas amando a pessoa. E é por isso que dói. A gente está escolhendo pensar mais do que sentir. A gente está escolhendo tomar a decisão melhor pra gente a ser enganado. A gente cria consciência de que a pessoa está mentindo pra gente quanto aos sentimentos que ela diz sentir pela gente. Então a gente, com a cabeça, não com o coração, escolhe tomar a melhor decisão pra gente. Para um futuro, não para um presente. Porque o presente vai ser dolorido. Por isso que a cura emocional é sempre focando no futuro, não é focando no agora. Deixa eu fechar a porta que tá caindo uma chuva, não sei se vocês estão me ouvindo. É o luto daquela pessoa que você amou, como se a pessoa tivesse morrido, porque você descobriu que essa pessoa nunca existiu, foi tudo mentira. Então isso dói, isso faz parte da cura. Reconhecer isso, viver com isso, sabendo disso. Isso não é fácil. Principalmente se levaram anos da sua vida que você tá com essa pessoa. E você descobre que não sabe quem essa pessoa é, que essa pessoa mentiu pra você a vida inteira. E não só o luto da pessoa, como também o luto de um relacionamento. Porque durante o relacionamento, essa pessoa te fez promessas. Então você viveu das promessas, você viveu achando que tudo ia melhorar. Quanto tempo da sua vida você passou se iludindo e mentindo pra você mesmo para que você vivesse mais um dia naquele relacionamento? Porque você estava se convencendo de que tudo iria melhorar. Então, quando o relacionamento acaba, você tem que voltar à realidade e se lembrar, não, o relacionamento estava horrível. O relacionamento estava uma porcaria. Quantos dias bons e quantos dias ruins eu tive no relacionamento?
Mas se você pensa dessa forma, até fica um pouco mais fácil, porque a gente tende a se lembrar só dos momentos bons com a pessoa, o que a gente quer, o que a gente segura, é com os pensamentos bons que a gente se convence a ficar no relacionamento, não é? Então, durante a cura emocional, a gente tem que se lembrar dos momentos ruins, e é por isso que ainda vem mais coisa ruim dentro, é por isso que dói ainda mais. Porque a gente tem que se esquecer de que aqueles momentos bons que você se apegou tanto durante o relacionamento para ficar, foram só poucos, foram pouquíssimos comparados com o restante do tempo que você ficou no relacionamento. Então não é só o luto da pessoa, é o luto dos seus sonhos com a pessoa. É o luto de uma vida que não vai acontecer com essa pessoa. E muitas vezes você volta pro relacionamento não porque você tá sentindo falta da pessoa, mas sabendo que a pessoa é uma pessoa má, né? Pensa nisso, muitas vezes a gente volta pro relacionamento sabendo que a pessoa é uma pessoa má, porque na nossa cabeça a gente quer tanto que a nossa vida aconteça aquilo que a pessoa prometeu pra você que ia acontecer, sabe? Por exemplo, ele ou ela falou pra você, vamos, quando a gente se aposentar, a gente vai viajar, né? A gente vai passar o resto das nossas vidas viajando e tomando vinho em países diferentes. Então você se apega àquilo, você não vê a hora que isso aconteça. Quando o relacionamento acaba, você ainda quer isso. E como foi aquela pessoa que te prometeu isso, você acaba voltando, não pela pessoa, mas por causa daquele sonho. Mas você pode ainda fazer aquele sonho virar realidade, sem depender de absolutamente ninguém. Mas isso você consegue depois que você estiver curado, depois que você tiver se autoafirmado, depois de você ter voltado a ter confiança em si. Por isso que vem essa decepção, um outro sentimento é a decepção em si mesmo. Isso acontece durante a cura emocional. Você percebe depois que o relacionamento acaba que, eu fui besta desse jeito pra ficar tanto tempo com uma pessoa ruim. Você se decepciona com você. Isso é horrível. Quando alguém, pensa gente, quando alguém tá conversando com você briga com alguém, essa pessoa fala, tô tão decepcionado com você. Não é uma coisa horrível de a gente ouvir, estou decepcionado com você. Por quê? Porque a gente sempre quer agradar, né? Então, quando alguém fala que você decepcionou essa pessoa, você foi contra o que você quis fazer, né? E quando você decepciona com você mesmo? E sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer pra gente. A gente liga tudo no automático e a gente vai vivendo a nossa vida sem pensar no que é bom pra gente, no que a gente quer, no que a gente espera, no que a gente gosta. A gente só vai vivendo pelo outro durante o relacionamento abusivo, né? Então, quando a gente tá na cura emocional, a gente começa a pensar no que a gente gosta, no que a gente quer, no que a gente espera. A gente se decepciona com a gente porque a gente vê, eu fiz tudo errado. Eu me decepcionei comigo mesmo. E isso é muito pior, esse sentimento é muito pior e muito mais doloroso do que quando alguém se decepciona com a gente. Porque como que a gente pede desculpa pra gente mesmo? Né? Quem é que vai falar te desculpo? É a gente. Né? Quando a gente pede desculpa pra alguém, me perdoa. A gente pode se afirmar, a gente pode fazer, a gente conta, a gente prova, que a gente não quis fazer aquilo pra pessoa que se decepcionou com a gente. Mas quando é com a gente mesmo, como é que a gente se convence de que a gente não quis fazer aquilo com a gente se a gente nem estava pensando na gente? Né? Quando a gente decepciona o outro é mais fácil, porque a gente sabe que a gente estava pensando no melhor pro outro. Agora, com a gente durante um relacionamento abusivo, é difícil, porque a gente nem estava pensando na gente. Então, como é que a gente pede desculpa? E é aí que a gente precisa aprender. É por isso que a gente precisa fazer terapia. É por isso que é importante a gente ter uma ajuda, um apoio emocional durante a cura emocional. Porque é doloroso, é bem doloroso. E além dessa decepção que a gente tem com a gente mesmo, a gente tem a decepção com o outro. Né? Como é que essa pessoa foi fazer tudo isso pra mim? Como é que essa pessoa que disse que me amava ontem terminou comigo dessa forma?
né? Como é que uma pessoa que sabia tudo de bom e tudo de ruim de mim, que eu me abri, que eu dividi, que eu me expus, que eu fui vulnerável, como que essa pessoa pôde fazer isso comigo? Me tratar dessa forma? Quando a gente cria essa consciência de que a gente foi vítima, é um soco na cara, parece que a gente leva da realidade. Você abre a porta, a realidade dá um soco na cara. É bem isso. Mas você fica perdido, você fica sem chão. Quando a gente se decepciona tanto com a pessoa, que isso também demora. É daí que a gente precisa começar a perdoar o outro e perdoar a gente mesmo. Né? Durante a terapia, a gente aprende a fazer isso. Se vocês quiserem, eu vou fazer vídeo, eu faço vídeo. Só me diz aí nos comentários se vocês querem que eu faça vídeo sobre isso. Sabe? Como que a gente se perdoa, né? Como é que a gente perdoa alguém que nos tratou desse jeito? O que leva a gente? Como que a gente cria forças para perdoar alguém e perdoar a gente mesmo? Então me diz aí no comentário se vocês querem que eu faça vídeo sobre isso, tá bom? Mas essa decepção é uma coisa horrorosa, porque é isso que leva a gente não querer mais se relacionar. O que leva a gente também, um outro sentimento, esse medo. Medo de ser feito de besta de novo. Medo de cair de novo numa furada. E com qualquer tipo de relacionamento, não só em relacionamentos amorosos, mas se alguém, algum amigo, alguém da sua família foi assim, sabe? Se alguém tá falando alguma coisa torta com você, você já começa a desconfiar. Esse medo leva a desconfiança. Você desconfia de todo mundo. Às vezes, muitas vezes as pessoas nem são pessoas más, mas falaram alguma coisa e você interpretou errado pelo fato de você não quer mais ser feito de besta. Então você responde de uma forma defensiva, atravessada, a pessoa fica tipo, meu, da onde que veio isso, né? E você nem percebe que você tá sendo injusto, porque na sua cabeça você quer se proteger tanto, você não quer ser feito de besta de jeito nenhum, e você acaba até sendo injusto com os outros, que não tem nada a ver com isso, né? Por você ter interpretado de forma errada. E é por isso que a gente precisa ficar bem ciente sobre os nossos próprios sentimentos, sobre as nossas etapas da cura emocional, para a gente poder ter a capacidade de perceber quando a gente erra, quando a gente foi injusto e pedir desculpa, sem se achar besta. Essa que é a diferença, porque você pode pedir desculpa. Durante um relacionamento abusivo, você pediu desculpa 1 zilhão de vezes. Mas depois que você está consciente do abuso, quando alguém faz se a pessoa faz uma coisa, dá uma furada com você, você pode até pedir desculpa, mas não é igual. Porque você não quer ser feito de besta, né? E muitas vezes a gente pede desculpa pros outros depois que o relacionamento acaba, durante o relacionamento, durante a cura emocional, não achando que a culpa é nossa. A gente pede desculpa só para as coisas melhorarem quando a culpa é nossa, né? Então a gente precisa ficar bem ciente pra gente não ser injusto e não se colocar num lugar de superioridade que não nos pertence quando a gente está errado. A gente precisa continuar sendo humilde. E aí é uma coisa bem delicada, né? Porque você não quer ser feito de besta, mas ao mesmo tempo você não pode ser injusto com os outros. E aí isso é uma coisa que você se remoe. Por isso que às vezes você briga com alguém, daí você cai no choro depois pedindo desculpa, porque você se arrependeu de verdade, sabe? Você se percebe que você é injusto. E parece que você é até bipolar, porque você tá explosivo numa hora, daí no seguinte você tá chorando, daí você tá chorando, se desculpando. Então, isso tudo acontece durante a cura emocional, é normal. Não fique se achando bipolar, não fique se achando narcisista. Isso acontece, tá bom? Esse medo de ser feito de besta é por causa dessa perda de confiança em si, dessa perda da confiança que a gente tem na gente mesmo. Quando a gente tem esse medo de ser feito de besta, a gente perdeu a capacidade de julgamento. A gente viu, se eu dormir com uma pessoa, ou se eu convivi com uma pessoa por tanto tempo que me fez de besta, como é que eu posso confiar em qualquer pessoa que eu nem vivo junto, né? Qualquer pessoa. Então você perde a confiança em si, essa confiança de saber o que é melhor pra gente mesmo. Será que essa pessoa tá me fazendo de besta também? Será que essa também? Então você fica inseguro.
Você vê? Esse medo leva à falta de confiança em si. O que é quase a mesma coisa do medo de se relacionar com outras pessoas. Porque quando a gente, durante a cura emocional, a gente descobre que existem pessoas más no mundo, a gente se afasta, a gente não quer mais ter nada a ver com ninguém, a gente se isola. E esse isolamento é por causa dessa falta de confiança, não só em nós, desse auto-julgamento, mas também porque a gente tem medo dos outros. Falta de confiança nos outros. E como é que a gente ganha essa confiança de novo? Então, se vocês quiserem, eu faço outros vídeos. Então, a gente precisa criar forças. Existem ferramentas que ajudam a gente a fazer tudo isso. Unir a nossa personalidade, formar a nossa personalidade de novo, voltar a ter as nossas funções psíquicas que a gente tinha antes do relacionamento abusivo. Porque muitas vezes as funções psíquicas que a gente tem, que pode ser introvertido, extrovertido, pode ser intuitivo, sabe? Isso que se quebra durante o relacionamento abusivo. E é isso que a gente precisa resgatar. A gente nunca vai ser a pessoa que a gente era antes. Mas muitas vezes a gente acaba ficando até paranoico pelo fato de a gente ter quebrado as funções psíquicas, que a gente não se reconhece mais, a gente está agindo, os motivos de a gente fazer as coisas são completamente outros. A gente age como se a gente fosse outras pessoas, e não foi por isso, tudo foi por tentar se salvar, sabe? Foi por autoproteção que isso tudo aconteceu, não foi uma coisa pensada. Mas durante a cura emocional, a gente tenta voltar quem que você era, como que você agia em tais situações. E daí você volta, recupera aquela parte de você, que é quem você é. E daí você consegue, sendo outra pessoa, mas com a mesma função psíquica, né? Tomar decisões para sua vida que vai te ajudar e você vai ser autoconfiante de novo, sabendo quem você é. Um outro sentimento que é muito forte durante a cura emocional é essa tristeza pela perda de tempo. Isso, gente, é inevitável, todo mundo sente. Você pode ter ficado uma semana com a pessoa abusiva e sendo vítima de alguém. E você pode ter ficado 30, 40, 50 anos com a pessoa. Você vai sentir essa perda de tempo, de vida. Porque não é só o tempo ΔT, é o investimento que a gente põe nesse tempo. É a nossa energia que a gente põe na nossa vida, que a gente dedica para alguém. A gente acaba dedicando a nossa vida, a nossa preciosidade que é a vida. A gente pega isso tudo e a gente dá para alguém. Então não é nem o tempo, é o investimento. No que a gente investiu a nossa vida durante esse tempo. Então o tempo não foi perdido, porque o tempo a gente sempre ganha com as nossas piores experiências, né? Eu acho que a gente ganha mais com as experiências mais podres do que se a gente viver numa vida completamente feliz, legal, tudo bem, vai ser ótimo, mas a experiência mesmo a gente só ganha quando a gente passa pelas piores. Mas o investimento, isso também a gente aprende com o tempo. Onde investir a nossa energia, em quem que vale a pena investir? Quem primeiro vale a pena investir? Você. Isso é uma lição que a gente tira do relacionamento abusivo, assim, é uma preciosidade incrível. Qualquer coisa que você fizer na vida depois do relacionamento abusivo, se você fizer sabendo que aquilo é o melhor pra você, isso ajuda a você não ter culpa. Porque, gente, culpa faz parte da vida de qualquer pessoa empata. Faz parte. Não tem como uma pessoa empata não sentir culpa. Porque a gente se coloca no lugar do outro. E muitas vezes a gente fala, eu vou fazer isso pra mim, mas o outro vai acabar perdendo, né? O outro não vai ter o que ele quer se eu fizer isso pra mim. Mas depois que você passa por um relacionamento abusivo, você fala, depois que eu perdi esse tempo, não perder, mas você entende o que eu tô falando? Depois de eu ter vivido tudo isso, eu não posso, tipo, Gabi,
come esse pedaço de bolo, eu tô numa dieta, por exemplo. Ah, faz isso, faz isso. Eu não vou fazer pro outro uma coisa que eu não quero, que não vai me fazer bem, só para agradar alguém. Então você acaba se distanciando dessa culpa. Você acaba descobrindo que a culpa não te pertence. Você pode ou não convidar a culpa a fazer parte da sua vida. E depois de um relacionamento abusivo, que você fez tudo para alguém, você dedicou a sua vida durante esse tempo para alguém, quando você tem uma possibilidade de fazer algo para você mesmo, você faz sem culpa. Porque eu comer um pedaço de bolo de chantilly gorduroso que eu não quero durante a minha dieta não vai me fazer bem. E não deveria me causar culpa se isso não me faz bem. Gente, nada que te faz mal pode te causar culpa. Põe isso na cabeça. Se alguma coisa te faz mal só para fazer a outra pessoa bem, não faça. É melhor você escolher ter culpa do que escolher se sentir mal. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar o meu like aí, comentar aqui embaixo o que te ajudou, o que te ajudou mais todos esses sentimentos que acontecem durante a cura emocional. Me fala aí nos comentários. Se você não sabe ainda, eu tenho um e-book que eu fiz pra vocês com o maior amor, que é para as pessoas que estão tentando sair do abuso e não voltar mais, nunca mais pro abuso. É um manual de cura emocional, passo a passo para cura emocional, que vai abrir os olhos de vocês para ver se vocês são pessoas codependentes, como que você quebra essa codependência para não repetir mais os padrões negativos de relacionamentos abusivos. Se você se interessa, eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Um beijão enorme para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!